Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Estamos aqui com os médicos Nélio Artiles e Paulo Romano. E lembrando a você que está nos assistindo, dicas, elogios e críticas ao programa polêmica@gmail.com e também pelo youtube.com/programa polêmica, onde você pode acessar todas as entrevistas do programa. Dando continuidade à questão que estamos discutindo aqui, referente ao recrutamento de médicos do estrangeiro para trabalhar nas áreas remotas do país, eu queria fazer um outro questionamento. Nós colocamos aqui uma série de abordagens pertinentes, mas a gente termina em um assunto que envolve a vontade política, né? E o senhor fez uma colocação que eu acho muito interessante, a questão de problemas básicos que a gente não poderia já estar vivendo, que são questão da infraestrutura, do esgoto a céu aberto, de doenças que já poderiam estar erradicadas. Então eu queria só uma colaboração de vocês com relação a isso. Sem a vontade política, a gente vai estar arrumando uma sala e deixando a nossa cozinha ainda a desejar? É por aí, Paulo? Eu acho o seguinte, mais ou menos seria como você querer arrumar a sala antes de terminar de construir a casa. Então o negócio é mais sério ainda. É pior, porque aí a poeira, o entulho e nada disso, o seu pedreiro não tem nem como trabalhar. Então você não consegue nem terminar a casa e nem arrumar a sala. O problema é que quando você tenta comer etapas e fazer coisas, você nem chega ao final e nem sai do começo. Então, em resumo, você fica numa situação que chama no limbo, ou seja, nada. Você tem uma série de atitudes e no final, produto final, nenhum. A população continua sem atendimento, as doenças continuam presentes e o médico sem poder trabalhar. Nélio. O programa do governo se chama Mais Médico, Mais Saúde para o Brasil. Isso até, quer dizer, se a gente pensar direitinho, até parece que a presença de mais médicos vai fazer mais saúde no Brasil. Que isso, né? Saúde é muito mais do que simplesmente o médico. O médico é importantíssimo, óbvio, mas não é só o médico. É preciso toda uma estrutura. É preciso que você... acho que você falou anteriormente, tem países que têm atividades que a enfermagem pode... Aí vem aquela discussão do ato médico, né? Tudo bem que tem coisas que, né, é só o médico e tal, mas tem coisas que é possível sim dividir, né? Dentro do programa Saúde da Família, esse é o contexto, né, de se fazer um trabalho. Isso em vários países, o Canadá faz isso, vários países da Europa fazem isso, e a gente quer transportar uma coisa sem ter condição. Não existe estrutura no país, né, para fazer isso. Então, aumentar o número de médicos sem melhorar a estrutura física, sem melhorar outras equipes, porque não é só o médico, você tem que ter o teu médico, tem enfermeiro, tem que ter assistente social, tem que ter psicólogo, tem que ter... Não é. Aí sim você vai ter mais saúde. O governo está o quê? Está respondendo a um grito. A população começou a ficar mais perceptível. A população brasileira cresceu, está crescendo. Crescendo não só em número, mas na consciência. Está sabendo que pode gritar, que pode pedir, que pode reclamar, né? E o governo, numa forma de responder, responde com algo, né, sem consistência. Então, antes de responder, antes de propor uma situação, é preciso levar o debate. Isso é preciso passar para as associações, gente. Existem organizações específicas. Por que o Conselho Federal de Medicina não foi chamado para discutir isso? E agora, uma briga ferrenha, né? Por que as associações, por que a Associação Brasileira de Ensino Médico, por exemplo, que é a ABEM, não foi chamada para discutir sobre a questão da mudança do currículo médico que está se colocando? Espera aí. Não é assim que funciona, né? É preciso haver um debate, uma conversa, um reconhecimento das necessidades. E aí abre uma questão interessante. Eu sou advogado por formação e nós, para nos habilitarmos ao exercício prático da profissão, a gente faz uma prova chamada prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E, a princípio, em tese, a medicina não tem essa necessidade. E muito se discute, não só por questões práticas, mas da necessidade dessa reciclagem. No município de São Paulo, se não me engano, às vezes já tem uma prova aí para um teste maior, uma qualificação maior. Qual a leitura que vocês fazem, principalmente dos profissionais que estão chegando e daqueles que já estão com bastante tempo de carreira? Há uma necessidade dos seus conselhos respectivos
fazer essa aferição para estimular uma qualificação e, de repente, até separar o joio do trigo, que às vezes mancha tanto uma profissão que tem 90% dos médicos bons, mas às vezes, por um erro de um ou outro, essa coisa se mancha. Qual a leitura da necessidade da qualificação, não só automática, de eu ir lá fazer um mestrado, de fazer uma pós, mas de ser aferido pelo próprio conselho? Olha, tudo, na verdade, quando você para pelo próprio sentido da lei da natureza, você pensa que parou, mas você está andando para trás. Então, não existe parar. Em medicina, então, que evolui, eu me lembro o seguinte, da minha formação para hoje, eu ainda estou trabalhando, ainda devo trabalhar, 30 anos de formado, a neurocirurgia, que é o que eu pratico, ela mudou completamente. Mas mudou de uma forma tão radical que é impossível para alguém que fez residência no tempo que eu fiz e não acompanhou sequer operar um doente. Então, a distância é tão grande que isso é mandatório. Mas aí voltamos à história da vontade política. Aí você vê o abismo que existe entre o discurso e a prática. Hoje, na Prefeitura Municipal de Campos, nós estamos discutindo, pedindo, pelo amor de Deus, uma coisa que há 20 anos é lei, você está falando em direito, né? Que é lei, que é o plano de cargo e salário, que nada mais é do que uma coisa que beneficia, obrigando essa melhoria, porque o plano de cargos e salários beneficia quem fez cursos, quem fez mestrado, doutorado, e eles simplesmente, há 20 anos, o governo federal obrigou, não foi implantado. Em Campos, há 10 anos, esse plano vem sendo estudado e até hoje não foi implantado. E, de repente, o cara exige do médico que ele faça, e o poder público, que não faz sua contrapartida, é obrigado a fazer, simplesmente finge desconhecer e nada acontece. Então, é difícil de você chegar hoje e colocar essas coisas como coisas assim, bonitas e realmente reais, se quem tem o poder e quem tem o dever de fazer, vira de costa e faz de conta que nada precisa ser feito. Nélio. Cláudio, a prova de ordem, ela é sempre muito discutível. Sim. Com certeza, quem forma hoje em medicina, daqui a 3 anos, tudo mudou. É preciso continuar estudando e tal. E como fazer para que, né, a gente mantenha a pessoa no nível adequado? Penso eu que a residência médica, por exemplo, ela deveria ser obrigatória. Quer dizer, quando você está falando agora em aumentar o curso em 2 anos, não de uma forma, aí falta discussão, mas 2 anos para ir para o interior, sem uma supervisão adequada, em uma estrutura ruim, o menino tem o risco até de desaprender, né? Quer dizer, de ficar pior do que está. Então, peraí, mas se a residência médica aumentar o número de vaga e você ter a possibilidade de ter uma obrigatoriedade, o indivíduo só sai, começa a clinicar, tudo bem, vai aumentar mesmo. De 6 anos vai passar para 8. Mas aí é 6 anos, mais 2 anos de residência médica obrigatória. Ou 9, né? ou 10. Ou até mais, como acontece nos países assim, exatamente. Anos. Então é preciso, porque o menino que hoje forma, eu sou diretor de uma escola, com 6 anos, são 4 anos apenas de teoria, tá? E 2 anos de prática. Diferente um pouco do direito de outras áreas, não é só conteúdo. Não adianta fazer uma provinha, claro, porque isto não avalia o médico. O médico tem a parte da habilidade, tem a parte da postura e principalmente da ação e do risco em cima. Você lidar com uma outra pessoa, principalmente em sofrimento, no limite de vida, né? É uma situação que o médico, como é que avalia isso? Como é que a prova de ordem pode ser? Não é igual, entendeu? Claro. É diferente. Então, é muito mais complexo. Então, ao invés de investir numa provinha, que eu acho que é discutível, sim, coloca a residência médica, vaga para todos. Se abre escola no país, e tem infelizmente, muita escola que abriu por políticos, apenas por interesse político. Todas as áreas. Né? E tem várias escolas com qualidade ruim, infelizmente. Espera aí, todo egresso de uma escola tem obrigatoriamente que fazer residência médica. Só que aí o senhor entrou num tema, desculpe interromper, e que eu critico muito na minha categoria. Também existe uma série de abertura de faculdade. Eu acho, se não me engano, no Brasil hoje tem mais de 700 faculdades de direito, quando nos Estados Unidos não passa de 315.
né? Muitas abertas por questão política. E a OAB não tem força perante o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, para tentar segurar. Na área de medicina, existe um conselho forte, ele consegue tentar segurar essa proliferação de faculdades? Infelizmente não, Cláudio. Na verdade, aconteceu a mesma coisa. A quantidade de escolas abertas, e você vê a sobrecarga de escola aberta no Sudeste, né, em locais da São Paulo, Rio e tal, é grande, e no interior você não tem. Né? A abertura de escola, que eles estão agora estimulando a isso, né? Mas a gente consegue, a gente ouve falar, cara, de pessoas, políticos que se reúnem... Um verdadeiros né? boates. Sim, para fazer. E aí vem o ensino ruim mesmo, claro. Você pega hoje essa prova do ENAD, que também é discutível, mas é uma forma que o governo usa de avaliar, e vê, tem escolas que estão em situação caótica, que não tinham nem que estar abertas, e que deveria ter fechar mesmo. Mas aí essa supervisão e essa regulação, ela é muito discreta. Será que os cargos de gerência dela, do fiscalizador, também são cargos políticos? E isso aí que atrapalha? tá, mas aí que tá. Você sabe, eu tive na América, tive nos Estados Unidos, na Universidade de São Francisco, em São Francisco, conhecendo a universidade, todo o Vale do Silício ali, né? Toda aquela região ali, Stanford, né? Berkeley, e fui justamente conhecer lá como é que funcionava, né? E é muito diferente, né? É muito diferente. O tipo de regulação é feito por terceiros, é terceirizado mesmo. Controle externo. Externo. Né? Decente. Não é o governo que avalia, é terceirizado. E isso aí é uma coisa que dá, claro, com instituições seríssimas, né? De muitos anos, e que são muito duras. A questão da medicina lá ela é levada muito a sério, a regulamentação de remédios, principalmente, ela é muito séria. Com certeza. Então, não só de médico, né? Mas de tudo. Então, uma das maneiras simples do governo poder resolver, está falando agora sobre trazer o médico. Sim. Nelinho está falando uma coisa que também é simples. Em vez de você fazer provas especificamente, esses aperfeiçoamentos já existem. Agora, ao invés de você querer pegar e pensar uma coisa aleatoriamente, é muito mais simples e muito mais efetivo, como em qualquer lugar do mundo, valorizar quem busca isso, porque você estimula os outros também a buscarem. E é o oposto que acontece hoje no Brasil. Quem ocupa os cargos de direção é aquele que, por não ter tido condição meritória exatamente, e de querer despender tempo ou ter apego, paixão por aquilo que faz, ele se dedicou a ser político e com isso é esse cara que te dá as ordens, é ele que manda. A política não virou meio, ela virou fim. Exatamente. Então, se você passar, é o que o Nery falou dos Estados Unidos, lá, isso, como tudo é igual no mundo, só que em níveis diferentes. É o retrato da própria política brasileira. Nos Estados Unidos nós temos dois partidos políticos, democrata e republicano. Se bobear, você tem até um candidato por fora. E aqui nós temos hoje, se não me engano, aqui, mais de 40 partidos. Então virou-se mais uma profissão que interfere diretamente dentro da administração, principalmente na área de saúde. Você está falando sobre decência e moral. Saiu ontem, na primeira página da Folha de São Paulo, um senador da República foi a Cuba com a mulher e o filho durante o carnaval. Mas até aí vão dizer, mas em todo lugar acontece imoralidade. Tudo bem, só que esse indivíduo é do PCdoB e ainda, quando interpelado, ele argumentou que a família foi convidada e não representou gasto. Foi no avião da FAB. E não representou pago pelo contribuinte. Gasto. Aí você vê a Angela Merkel, que estava há anos sem férias, tirou 15 dias, foi no avião presidencial para onde ela foi tirar as férias, e o marido foi no avião de carreira na Casa Popular. Nós estamos falando aqui da primeira-ministra da Alemanha. Você fica assim pensando, se a gente começar a valorizar o verdadeiro valor, você vai chegar onde a gente quer. É simples, na verdade. É uma mudança, de repente, até de cultural, né? De paradigmas. Você tem que mudar os paradigmas. Ao invés de você querer aumentar o volume ou impor a prova, elas já existem. São as provas de residência, elas já existem. Agora, pega esse indivíduo que passou nessas provas, esse qualificado, e mostra e valoriza ele, que os outros que vêm depois vão se sentir valorizados. Uma residência de neurocirurgia hoje são 5 anos.
é outra faculdade. Agora, como que você justifica para esse garoto que está formando agora, ele fazer uma outra faculdade e depois ele chegar no hospital e ser mandado como chefe de serviço, ou por um diretor do hospital, ou por outro que esteja lá, que saiu da faculdade, não fez residência, não fez nada, e está lá ganhando todos aqueles acréscimos de salário sem ter passado por toda essa pista de obstáculos. Olha, as coisas estão aí. É só seguir o que já existe de forma correta. Só 40%. Tem 2 minutinhos, completa aí. Pode completar. Só 40% dos médicos que se formam hoje conseguem passar na residência médica. 60% não fazem residência e já vão trabalhar, tá? Ou na rede, em qualquer lugar. Eu digo a você, não é o ideal. Né? Quem termina o curso, são 4 teorias, 2 de internato, mas ele precisaria de mais 2, ele precisaria fazer mais 2. O aumento, nesse ponto, acho que é válido. Não esse aumento de curso, mais 2 anos de curso, peraí. Vamos aumentar o número de residências, de vagas de residência médica no país, gente. Pelo amor de Deus. Equilibrar pelo menos doutrina com prática. E isso substitui o exame de ordem. Porque, quer dizer, o exame de ordem que eu falo assim, né, de imediato. No sentido. Né? Depois a gente pode até discutir a questão de depois a qualificação. Perfeito, né, perfeito. Tudo, né? Nós estamos aqui com a grata presença dos médicos Nélio Artiles e Paulo Romano. Nós vamos ao intervalo e já retornamos para o nosso último bloco.